eu consegui ter mais segurança nos meus atendimentos. Até porque o mecanismo, ele ajuda muito na avaliação, na identificação de onde a gente tem que tocar no paciente e tirar muito aquele foco do local da dor. Muitas vezes a gente não precisa nem tocar no local da dor para aliviar a dor do paciente. Eu consigo a segurança no toque, porque no mecanismo X a gente aprende a fazer a avaliação. Essa avaliação ela nos leva a tocar no ponto não da dor, mas na disfunção, onde está a disfunção do paciente. Então isso é maravilhoso. Eu digo que eu sim consigo aliviar e até resolver em definitivo a dor do paciente desde a primeira sessão. Tô muito bem comigo mesma, sabe? Eu era muito insegura na minha profissão e com o método Mecanismo X, eu me senti uma segurança tão boa para atender as pessoas. A avaliação me deu total segurança, né? Me deu um norte, uma direção ali para traçar um tratamento para meus pacientes, né? Hoje, quando aparece até casos mais complexos, eu tenho a segurança, porque tá tudo ali para mim. Então, eu tenho segurança hoje para tratar meus pacientes e trazer qualidade de vida para eles. Já desde o primeiro atendimento, consegui toda a segurança que eu esperava e consegui tocar no ponto certo. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso evento O Ponto Certo. E nesse evento eu vou te mostrar como que você pode diagnosticar e massagear o ponto certo da dor do seu cliente, do seu paciente, desde o primeiro atendimento. E aí, você está pronto para seguir essa jornada junto comigo? Fala aí para mim. Bom, eu sou o Ronaldo e sou professor de terapia miofascial restaurativa e terapeuta miofascial restaurativo, especialista em casos clínicos de dor. E neste evento, então, eu vou te mostrar como que você pode ter a segurança que você precisa para diagnosticar e massagear o ponto certo das dores dos seus clientes já no primeiro atendimento. E o que isso significa? Primeiro, não ter medo de, no final de cada sessão de atendimento, não ter conseguido aliviar as dores dos seus clientes, dos seus pacientes. Segundo, ter a certeza de qual ponto você deve tocar primeiro e o porquê você deve tocar nesse ponto primeiro. E terceiro, no final da primeira sessão, ouvir do seu cliente, ouvir do seu paciente a seguinte pergunta. O teu paciente te fazer a seguinte pergunta. Por que ninguém fez isso comigo antes? Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. E eu acho que se eu tivesse no teu lugar, talvez eu também pensaria a mesma coisa. Mas eu vou deixar os profissionais que aplicam esse método falar um pouco sobre isso para você. E aí, você está preparado? E Patrícia, como você se sente depois de estar conseguindo fazer as avaliações, depois de conseguir, na verdade, diagnosticar esse ponto certo, né, e conseguir aliviar as dores dos seus pacientes? Como você se sente com isso? Ai, Ronaldo, feliz, assim, muito feliz, muito realizada, né? Porque tu saber que tu vai fazer um atendimento e que tu vai conseguir ajudar essa pessoa, é fantástico. A gente não consegue descrever essa alegria. Sabe aquela vontade de ir trabalhar? Sabe aquela vontade de tu passa o final de semana em casa e daí na segunda-feira tu pensa, ai, que bom, eu vou lá atender e eu sei que eu vou ajudar aquela pessoa. Isso é felicidade, é o que todo mundo busca, né? Esperar a segunda-feira com alegria. É isso que é a maravilha de se viver no mecanismo, né? Se tu gosta de ouvir as pessoas, de cuidar das pessoas, e tu saber o que tu vai poder fazer para ajudar essa pessoa, nossa, é só alegria mesmo, né? Eu me sinto realizada, me sinto muito bem, eu fico muito feliz, né? Porque de eu ter conseguido chegar
no patamar que eu tô hoje. Hoje, para mim, é muito, né? Fico até emocionada, porque eu olho a Eliane lá atrás e a Eliane hoje. Mas se você pudesse escolher um ponto específico que te fez entrar dentro do mecanismo, o que foi? Foi assim, a segurança, né? De saber o que eu estou fazendo, né? E saber que eu vou conseguir ajudar aquela pessoa a eliminar aquela dor, porque a gente não faz o trabalho sozinho, né? Então... Eu atendi uma mulher que veio fazer massagem, porque eu era massagista, né? Veio fazer porque ela estava com dor no ombro, já tinha feito 40 fisioterapia e continuava com dor no ombro, e o médico já tinha pedido mais 20. E a dificuldade de quem mora no interior, tem ter que ir 2 a 3 vezes na semana para fazer fisioterapia na cidade, é difícil. Daí ela veio e eu fiz uma análise que eu tinha assistido uma aula sobre dor no ombro, e eu apliquei a mesma avaliação naquela mulher e deu a mesma disfunção. E eu fiz a aplicação da técnica sem saber muito como funcionava, como aplicar, mas eu fiz e resolvi a dor do ombro dela. Então eu falei, não, imagina se só assistindo um evento eu já conseguir resolver, imagina fazer um curso, né? Digo, vamos lá, vamos fazer. Eu entrei no evento, eu não sabia nada mesmo. E eu queria muito aprender sobre músculos, sobre a face, eu queria aprender, começar do zero, né? E eu aprendi muito só no evento. E eu fiquei, nossa, que coisa boa, né? Imagina o curso como que não deve ser. E foi assim, pá, muito mais do que eu imaginava o curso, de tão bom. Do que eu sei agora, da Lígia, que é agora, como massoterapeuta, como terapeuta, eu tenho uma segurança, assim, incrível, sabe? E essa segurança, o professor, né, você, o Ronaldo, ele nos traz essa segurança muito grande, muito mesmo. Então, quem tem vontade de fazer o curso, vai, faz, porque vale muito a pena. Eu vou dizer assim que é o curso que eu mais amo. Eu sempre digo assim, eu amo muito esse curso, essa família do Mecanismo X. Vocês, eu não conheço vocês assim, né, presencial, mas eu tenho vocês assim, no meu coração, uma coisa muito forte, assim, sabe? E eu acho que os colegas também, eu acho que a maioria sente isso, né? Uma família mesmo sem se conhecer pessoalmente. Dito tudo isso, eu preciso apresentar a você a procedência deste método que vai te levar à segurança que você precisa para tocar, para massagear o ponto certo da dor dos seus clientes, dos seus pacientes e aliviar as dores deles já no primeiro atendimento. Veja só, eu havia me apaixonado pela terapia manual, mais especificamente pela liberação miofascial. Mas eu tinha 3 problemas que me faziam sentir medo, insegurança e dúvidas nos meus atendimentos. E quais eram esses 3 problemas? O primeiro problema era: o meu cliente chegava com uma dor X e eu tinha uma grande insegurança em qual ponto eu deveria tocar primeiro. O segundo problema: e se eu tocar no cliente e a dor, ao invés de melhorar, essa dor piorar? E o terceiro problema: será que o que eu fiz aliviou de fato o desconforto desse cliente, desse paciente, e ele não vai me ligar dizendo que a dor voltou ou até que essa dor piorou? Tudo isso me frustrava, me deixava verdadeiramente triste. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a correr atrás de cursos desesperadamente. E aí, alguns cursos eu fiz o método Mais Vida,
que foi ali que eu ouvi pela primeira vez alguém falar de fáscia. Eu fiz o curso de Rolfing, ou a introdução ao Rolfing na ABR, Associação Brasileira de Rolfing, em 2012. Em 2014 eu faço o curso do MCMT, que eram técnicas osteopáticas de manipulação. Em 2015 eu entro para o curso de quiropraxia clínica do Instituto Físio, em São Paulo. No início de 2017 eu participo da turma dos trilhos anatômicos em Copacabana, no Rio de Janeiro. No final de 2017, então no início eu fiz os trilhos anatômicos, no final de 2017 eu fiz a formação em manipulação facial do método Stecco. E tudo isso, por quê? Esses foram só alguns cursos. Eu saí correndo atrás de muitos outros cursos. Mas tudo isso por quê? Porque na minha cabeça, o problema ele estava na técnica. Então, eu tinha um problema na técnica que eu estava aplicando e eu precisava de uma nova técnica para resolver, então, esse problema. E essa era a verdade. Eu tinha um problema que na minha cabeça era que faltava uma técnica. Que eu não tinha a técnica mais apropriada para aquele tipo específico de dor que o cliente estava me trazendo e eu não estava conseguindo resolver. E eu ainda não tinha essa técnica, então eu saía correndo atrás de curso. Então eu fiquei desesperado atrás de curso que pudesse me capacitar, para que eu conseguisse, enfim, aliviar as dores dos meus clientes, dos meus pacientes, desde o primeiro momento que eles me procurassem. Agora, adivinha o que aconteceu? Mesmo com um monte de cursos caros que eu acabei fazendo, porque esses cursos que eu mostrei para vocês são muito caros, mesmo assim, eu ainda não sabia por onde começar. Muito pelo contrário. Agora eu sabia fazer várias técnicas, mas eu me perdia em qual técnica eu poderia aplicar no meu cliente que me trazia, por exemplo, uma dor lombar inespecífica. Então eu tinha aqui um monte de técnica. O cara chegava com dor lombar. E aí, eu vou aonde? Ou seja, ao invés de a cada curso eu ter menos insegurança, menos dúvidas, eu acabei sendo levado a uma indecisão ainda maior do que eu poderia fazer para aliviar as dores dos meus pacientes. Resumindo, eu fui levado a uma paralisia decisória. Quem nunca, né? Agora, eu tinha um monte de maneiras de tocar, de massagear, de manipular, mas continuava inseguro e sem saber o que ia acontecer em relação à dor do meu cliente no final de cada sessão. Enfim, eu gastei uma nota preta e agora eu estava com mais medo do que antes. Por que mais medo do que antes? Porque como eu tinha um monte de curso e alguns clientes, alguns pacientes sabiam que eu fazia um monte de curso, então na minha cabeça eu tinha mais responsabilidade em melhorar as dores deles. Mas e aí? O que fazer? Porque eu estava com os medos, eu não estava conseguindo dar o resultado que eu gostaria. Vou desistir da terapia manual? Vou desistir de aplicar a liberação miofascial? Não. Não. Uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que quando estamos com informação demais, nós acabamos cegando
Nós acabamos andando em círculos e não saímos do lugar. Até que no final de 2013, eu já estava muito desanimado com os meus resultados na terapia manual. E um aluno do Estúdio Avaliar, que hoje eu tenho uma academia, chama Academia Expert Fit, que é especializada no trabalho de prescrição de exercício físico com pessoas que têm dor. Na época chamava Estúdio Avaliar. E um aluno, no final de 2013, um aluno meu de personal, ele chega travado. E eu já estava desanimado. Porque eu aplicava a técnica e depois a pessoa vinha falar que não tinha melhorado. E aí, esse cara chegou muito travado. Eu tenho as imagens dele aqui. Olha só. Bem travado ele estava, né? Você vê que os paravertebrais estavam bem tensos, né? Só que essas imagens aqui, eu peguei elas só depois. E você vai entender por quê, tá? Você vai entender já por quê. Eu peguei essas imagens só depois. Ele chegou travado. E na hora que esse cara chega e me pede ajuda, adivinha? Eu já andava com dúvida dos meus resultados. A única coisa que me restou naquele momento foi pedir ajuda para Deus. Eu comecei a aplicação das técnicas miofasciais e no final de 50 minutos aplicando técnicas nele, ele estava melhor. Ele estava melhor. Mas a gente tinha uma pequena escada na entrada e na descida, lógico, né, do estúdio. Olha, o cara saía da porta do estúdio para descer. E quando ele está descendo essa escada para ir embora, uma escadinha mesmo, que dava na rua. Ele está descendo essa escada para ir embora, ele trava. Olha só, acho que eu tenho até tem a foto aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui era o estúdio, era uma casa grande. E aí a pessoa entrava por aqui, por esse portãozinho, tá a seta vermelha, e aqui tinha uma escadinha. E já saía aqui na porta de onde era o estúdio, né? Ali tinha uma escadinha. Juro, quando esse cara vai descer a escada e ele trava, eu tive vontade de chorar, gente, de verdade. Minhas pernas amoleceram. E aí eu, no instinto, juntei esse cara, você viu que ele é pesadinho também, levei ele para dentro do estúdio novamente, e aí eu fiz aquelas fotos. E quando eu levo ele para dentro do estúdio, eu não vou lá e faço as fotos. Eu pedi ajuda a Deus no que eu podia fazer com esse cara, né? Pra você ter uma noção, aqui é a imagem interna do estúdio na época, né? Esse era o Estúdio Avaliar, que hoje se tornou uma academia, que é a Academia Expert Fit. E quando eu peço ajuda para Deus, vem um insight. Neste momento vem um insight. Olha, avalia ele da mesma forma que você avalia prescrever os exercícios para dor. E na época eu fazia o quê? O que eu fazia na época? Na época eu fazia uma avaliação postural. Eu peguei e capturei as fotos desse cara. Como você pode ver aqui. Eu capturei as fotos dele e fui avaliar a postura dele. Só que quando eu estou avaliando a postura dele, olha que interessante. Quando eu estou avaliando a postura dele, eu não acreditei. Por quê? A disfunção que mais gritava nele era o pé. Olha aqui essa imagem. Lógico, cortei o rosto dele, né? Você está vendo que o arco do pé esquerdo dele, está mais elevado do que o arco do pé direito? E que isso está fazendo a pelve dele desnivelar. Então eu não tinha que ter ficado trabalhando lá na lombar desse cara. Eu tinha que ter ficado o quê?
trabalhando o arco do pé. Mas hoje, com tudo que eu sei, e quero pegar na sua mão para te mostrar também, e para conduzir você nessa semana, e espero que eu possa te ajudar verdadeiramente, hoje para mim, isso aqui é uma questão normal. Mas na época eu pensei assim, no pé? A dor dele tá na lombar, como é que esse pé pode estar gerando a dor lombar dele? Mas ao mesmo tempo eu pensei, pô, eu já fiz um monte de técnica na lombar dele e nada melhorou. Vamos mexer no pé então. Confesso pra você que é preocupado. Mas eu fiz as técnicas no pé. E enquanto eu tô fazendo a técnica no pé dele, ele falou assim, cara, destravou. Ele deitado na maca. Ele falou assim, destravou. Eu falei, como assim destravou? Ele falou, destravou. E eu falei, não é possível. Pensei comigo, né? Falei, deixa eu levantar. Esse cara levanta, ele anda, ele dá uma corrida e eu tô destravado. Eu falei, gente do céu. Foi sucesso. Só que, como eu falei, nessas avaliações posturais que a gente fazia na época, e calma, tá? Na aula 2, eu vou te mostrar uma avaliação postural, né? Eu vou te mostrar também uma avaliação funcional, que na época eu não tinha. Só que como eu falei, nessa avaliação que a gente usava para escrever o exercício, a gente sempre buscava por alguma coisa nessa postura que não estava funcionando ou que não deixava o corpo funcionar do jeito que ele precisaria funcionar. Então a gente buscava uma disfunção, alguma coisa que prejudicaria o funcionamento do corpo, independente de onde esse cara estava com dor. Ou de onde o paciente estivesse com dor. A gente ia achar alguma coisa que iria prejudicar o funcionamento desse corpo. E quando eu descubro que esse pé está disfuncional, isso me acendeu uma luz. E aí eu fiz o quê? Eu decidi compartilhar isso com os profissionais que trabalhavam comigo. E aí eu criei grupos de estudos para ensiná-los a fazer isso também com os seus alunos. E até para eu saber se aquilo dava certo só porque eu tinha alguma coisa especial, ou se aquilo dava certo com outras pessoas também. Com outros profissionais aplicando. Fazendo a avaliação e aplicando a técnica. E aí, a gente monta, então, grupos de estudos e eu começo a ensinar essa galera a avaliar e começo a ensinar essa galera também a tocar. E foi, assim, muito legal. Foi uma época muito legal. A gente estudava praticamente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente estudava. Né? E tem profissional que me agradece até hoje dessa época. E por, assim, até por uma certa surpresa minha, os resultados deles também foram um sucesso. Os resultados deles com os alunos deles. E aí agora não era apenas eu que tinha resultados certeiros. Os professores que eu ensinei também tinham. E os alunos deles, e os meus alunos também, começaram a divulgar esse nosso trabalho para todas as pessoas que eles conheciam e que precisavam, de alguma forma, melhorar suas dores. E aí eu fiquei, então, com uma galinha dos ovos de ouro. E minha preocupação com todo esse conhecimento é que tudo isso ficasse apenas na Academia ExpertFit. Inclusive, na época, nós procuramos um advogado, fizemos um termo de sigilo com esses profissionais para que isso não saísse dos muros da ExpertFit. Mas olha que louco. Lembra que quando esse cara chegou travado, eu pedi para Deus que Deus me ajudasse e me iluminasse com aquele aluno, com aquele paciente? Então, a questão é a seguinte, o dinheiro estava entrando, eu tinha autoridade, respeito em toda a região aqui do Vale do Paraíba, que eu sou de Taubaté. A Rô, nessa época que a gente já estava com autoridade, trabalhando, eu estava trabalhando pra caramba. Às vezes das 6 da manhã às 11 da noite.
a Rô estava no 8º mês de gestação da Valentina. Olha só. Olha eu e a Roia. Todo elegantes. Só que eu não estava prestando atenção numa coisinha. Né? A Rô gestante, eu trabalhando muito, hiper estressado, tá? E qual foi o resultado disso? Dia 5/1/2019, a gente chega no Hospital de Vivale, em São José dos Campos. Faço esses exames, essas tomografias, tanto do pescoço como do crânio, e eu sou diagnosticado, ó, no auge, hein? No auge do sucesso profissional, eu sou diagnosticado com trombose nas veias jugulares, como você pode ver aqui na imagem, olhando para a imagem do lado esquerdo, e também sou diagnosticado com trombose extensa nos seios cavernosos, tanto nas jugulares quanto nos seios cavernosos, bilateralmente. Ou seja, as veias do meu cérebro estavam todas, como vocês podem ver aqui, todas entupidas. Todas entupidas. O que estava acontecendo então? O que são esses seios cavernosos? Os seios cavernosos são os ralos de onde escoam o sangue que sobem para o cérebro. Então o sangue subia, mas ele não escoava por esses ralos, que eles estavam entupidos. E não só os ralos, que são os seios cavernosos, mas estavam entupidos também as minhas jugulares. E aí esse sangue ficava dentro do cérebro e ele ia onde? Para o fundo do meu olho, como vocês podem ver nessa imagem da direita. Muito sangue dentro do olho. Mas, enfim, não é uma coisa que eu gosto muito de falar, mas ela faz parte da minha história, né? E eles precisavam confirmar, eles já tinham a tomografia ali, mas eles precisavam confirmar, e para isso eles fizeram ainda mais uma angiotomografia, e aí deu mesmo, né, aspectos de trombose de seio cavernoso, estava bilateral essa trombose. Né? Aqui você tem mais uma imagem da minha cabeça toda tomada, né, toda cheia de sangue, então o sangue subia e ele não saía. E, enfim, no dia 5 de janeiro, então, eu chego lá no Vivale, isso 2019, tá? 5 de janeiro de 2019, sou diagnosticado, então, com trombose bilateral de seios cavernosos e jugulares. Passaram um diagnóstico para as pessoas que estavam ali com a Rô, não para a Rô, porque a Rô estava grávida de 8 meses, chegando no 9º mês da gestação da Valentina. E eles passaram um diagnóstico, um prognóstico, na verdade, de 3 dias de vida. Mas, como vocês podem ver, com a graça de Deus, no 3º dia eu acordei no Hospital Vivale, lá em São José dos Campos, com muitos médicos ali à minha volta. E eu só queria saber o que eu estava fazendo ali, porque afinal, eu havia dormido no meu sofá e estava acordando na UTI de um hospital. E eles só me falaram que estava tudo bem e que no 5º dia... Desculpa, eles falaram que estava tudo bem, e no 5º dia, a médica responsável explicou a gravidade daquilo que tinha acontecido comigo. E mais uma vez, vocês lembram? Eu queria guardar o segredo. Eu queria deixar essa galinha dos ovos de ouro só dentro da Expert Fit. Não é isso? E olha aí, né? Aqui, ó. Tem algumas imagens do cristão no hospital. Aqui um dia antes, na primeira imagem, um dia antes de eu receber a alta, tudo marcado, porque eu tomava Clexane no abdômen, né, anticoagulante. Aqui no dia que eles tiraram, né, os equipamentos, e aqui eu descendo de cadeira de roda para, enfim, voltar para casa, né. Mas o fato é que, com a graça de Deus, no dia 17/1/2019,
2019, eu recebo alta, né? Esse dia que foi antes de tirarem o equipamento, tava a Rô e a Valentina lá, recebo alta, ainda tinha a barba preta, tá vendo? Cabelo preto, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu fico aqui. Eu fico aqui, só que quando você passa por uma situação dessa, você permanece aqui, você começa a pensar por que você ficou aqui? E qual é o propósito de Deus na tua vida? Então, qual era o propósito de Deus na minha vida? Afinal, eu tinha tido um prognóstico de 3 dias de vida e eu estava aí. E vou te falar uma coisa, eu fiquei 1 ano e 2 meses em tratamento. E em todo esse tempo de 1 ano e 2 meses de tratamento, eu pedi uma resposta. Até que eu recebi alta, então, no dia 12 de março de 2020. Eu saí do hospital dia 17 de janeiro de 2019. Vocês sabem quando a Valentina nasceu? Dia 21/1 de 2019. E sabe uma coisa interessante? Eu tinha o médico agendado pro dia 21 e eu tô saindo para ir pro médico, a minha sogra que ia me levar, porque eu não podia ir sozinho em lugar nenhum. Eu tô saindo para ir pro médico, estoura a bolsa da Rô. Como eu não poderia assistir o parto da Valentina, a Rô foi com uma vizinha ter o parto da Valentina e eu fui pro médico. E quando eu tô no médico, acabo minha consulta, chega a notícia de que a Valentina havia nascido. Eu peguei um Uber, falei pra minha sogra, dona Rô, vamos lá. Ela falou, mas você não pode ir lá, mas vamos lá. A hora que eu chego lá, o médico vê uma médica, quem é o pai da Valentina? Eu não podia estar lá. Não podia ter emoção, porque o risco, né, por conta do vaso, que estava desentupindo, vamos dizer assim. E aí a médica fala assim, quem é o pai da Valentina? Sou eu. Ela falou assim, então, a Valentina precisou ir para a UTI. Eu falei, não, Rô, vem. Mas não era nada grave, era só porque ela antecipou 15 dias e precisava formar, né, o aparelho respiratório. Mas enfim, eu fiquei 1 ano e 2 meses em tratamento, tá? Então, eu saí dia 17 de janeiro de 2019, fiquei em tratamento até o dia 12 de março de 2020. E no dia 17 de março de 2020, o que começa? A pandemia. Só que vê, eu fiquei praticamente sem trabalhar. Então, não adiantava eu ter toda aquela autoridade, ser conhecido, porque eu quase não trabalhei. Praticamente não trabalhei nesse ano de 2 meses. O médico liberou eu uma época para eu atender 1 pessoa por dia. Depois ele liberou para eu atender 2 pessoas por dia. Eu pensei, agora lascou, né? Porque que adianta ter autoridade, ser reconhecido e agora não poder trabalhar nada? E junto com isso, outro questionamento. O que adianta guardar tudo esse segredo que eu sempre quis guardar? Se eu tivesse ido para o outro lado, toda essa luta teria sido em vão, teria ido para o beleléu. O fato é que nesse momento, que fecha tudo por conta da pandemia, eu estava ferrado, sem dinheiro, todo o meu empreendimento, que era a academia, fechado. Ou seja, eu estava contando dinheiro, eu e a Rô, a gente estava contando dinheiro para a gente ir fazer compra e pensando no que a gente ia comprar. Até que no dia 20 de abril de 2020, já 1 mês e pouquinho da pandemia, me liga uma pessoa chorando e travada. Eu não tinha atendido ninguém nesse período. E ela estava me pedindo ajuda para que, por favor, eu pudesse atender ela. Eu no desespero, sem dinheiro, eu falei, eu vou atender. Afinal, é melhor ir lá na academia e eu atender ela, que está tudo fechado, do que ela ir no hospital. Com todo aquele problema da época da pandemia. Toda aquela confusão que estava no hospital. E aí, adivinha? Eu destravo essa pessoa aplicando o meu método, o mecanismo X, que eu havia desenvolvido a partir do final de 2013,
depois do atendimento com aquele cara que eu mostrei para vocês. E essa mulher, acaba o atendimento, ela começa a chorar. E vou te falar a verdade, essa pessoa, não só ela, mas o marido dela também, que levou ela, foram os anjos que apareceram na minha vida. E ali foi a prova do propósito que Deus queria na minha vida. Afinal, antes dela ir embora dali, ela falou assim para mim: menino, você precisa passar isso pro Brasil, você precisa passar isso pra mais gente. Porque como eu, tem mais gente precisando desse tipo de tratamento. E sem querer ela trouxe a resposta que eu estava esperando há mais de um ano. Ou seja, eu havia ficado aqui para mostrar o meu método para o maior número de profissionais possíveis. E a Vânia e o Emerson, que é o esposo da Vânia, que é o esposo dela, me ajudaram a estar aqui na internet para atingir novos profissionais que poderiam ter acesso a mim e ajudar mais pessoas à sua volta. Isso aqui é a Vânia e o Emerson. Tá? As pessoas que eu atendi um mês praticamente, né, depois que começou a pandemia. E aí, é por isso que você está aqui hoje. Também é por eles que você está aqui hoje, porque senão eu não ia estar aqui fazendo isso. Então, é por isso que você está aqui hoje. Porque você precisa disso tanto quanto eu precisei. E eu estou aqui para te ajudar, para pegar na tua mão, para caminhar junto com você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estar aqui comigo essa semana, porque eu vou te mostrar como que você pode ter a segurança que você precisa para tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus pacientes desde o primeiro atendimento. Afinal, foi tocando no ponto certo que Deus me mostrou o meu verdadeiro propósito. E essa que eu vou mostrar agora é a Vânia, a pessoa que me fez entender isso e a pessoa que é responsável por eu estar aqui hoje. Tá bom? Ouçam. Olá, meu nome é Vânia e eu vim aqui contar um pedacinho aí de um momento da minha vida. Teve uma vez que eu travei de uma forma, aí mexe um pouquinho com a emoção, né? Que o meu marido me levou para academia, assim, carregada. Eu não conseguia andar. Eu tinha muita dor. Aí eu não sustentava. Eu não conseguia, porque eu gritava de dor. Aí meu marido ainda pensou assim, acho que dessa vez o Ronaldo não vai dar conta, porque foi muito forte, foi muito sério. E eu cheguei carregada por ele na academia. E assim, tinha umas pessoas pra fora, eu com muita dor, chorando com muita dor, entramos, ele me colocou assim na maca, né, e começou a fazer tudo que tinha que ser feito, e graças a ele, né, eu saí dali acho que 1 hora mais ou menos, rindo, andando, né, completamente bem. Então, assim, é muita gratidão, muita gratidão. Ele tem realmente que passar isso para muita gente, porque é muito complicado a gente sentir dor, né? A gente conviver com dor. Agora que você já sabe a procedência do método, na aula de hoje, eu vou te mostrar o que significa ter segurança para aplicar a liberação miofascial no ponto certo da dor e os 3 erros que você não deve cometer na conduta dos seus atendimentos. Você não pode cometer esses erros quando você tem que conduzir pacientes ou clientes que te procuram com dor. Então, agora de fato, você está preparado? Verdadeiramente, você está preparado ou preparada? Eu posso seguir? Porque agora eu quero que você reflita comigo.
eu quero que você reflita comigo. Qual é o grande problema na massoterapia ou nas terapias manuais hoje? Qual é o grande problema na massoterapia ou nas terapias manuais hoje? Ora, o cliente chega até o massoterapeuta com dor lombar e ele acaba massageando a região lombar. E aí eu fico pensando, e ó, não só eu fico pensando, o paciente hoje já está pensando isso também. Será que isso, de fato, é o jeito certo de trabalhar com qualquer tipo de massagem voltada para casos clínicos de dores? Será que isso é o certo? Será que a pessoa te procura com dor lombar e aí você vai lá e aplica a técnica na lombar dela? Será que esse é o jeito certo? Será que verdadeiramente isso é o jeito certo? Ou será que é por isso que as dores das pessoas acabam reincidindo? Será que isso, de fato, está funcionando? Porque se de fato ou verdadeiramente tocar no ponto da dor funcionasse, eu não deveria, em hipótese alguma, receber mensagens como essa aqui, ó. Gente, eu tô com uma mensagem aqui que é do ano passado. Esse ano eu não tenho nem aberto mensagem mais de pacientes, porque eu não dou conta. Olha só. Boa tarde, estou desde agosto deste ano fazendo fisioterapia, mais de 30 sessões, já fiz quiropraxia, agora retornei ao médico devido ao formigamento, ele quer descomprimir a hernia de disco, estou passando por uma massoterapeuta muito atenciosa. Será que teria algo que o senhor poderia ensinar ela a fazer em mim? Porque para que eu não faça cirurgia? E aí você pensa assim, é apenas uma mensagem. É apenas uma mensagem que o Ronaldo recebe aí de pacientes reclamando da ineficiência das terapias manuais, da massoterapia. Infelizmente, não é apenas uma mensagem. Não é apenas uma mensagem. Veja isso aqui. Eu tô falando, eu tive que fechar. Eu não abro mais, na verdade, as mensagens no meu Instagram de pacientes. Oi, boa tarde, pode me ajudar? Tô com dor nas costas, deve ser coluna, só fico mais deitada e em pé, dói muito. Tem Zap? Boa tarde, tenho 70 anos, estou com dores no quadril e dores nas pernas, começou na coluna e acabou indo para onde te falei. Às vezes formiga e esquenta as pernas. Mal consigo dirigir por muito tempo, não consigo, deve ser. Fiz fisio e hoje estou fazendo acupuntura, mas continua a mesma coisa. O que fazer? E vai, ó. Eu sinto dores e queimações lombar, cervical, pés e pernas. Já fiz vários tratamentos sem sucesso. Tenho muita dor. Gente, é muita gente procurando ajuda. Ou seja, tocar no ponto. E muitas dessas pessoas, aquelas que eu dou atenção, eu começo a perguntar para elas, o que elas fizeram é unânime. Todas receberam terapia manual e todas receberam terapia manual no local da dor. E talvez são esses fatos e essas ações nossas na massoterapia, na terapia manual, que estão nos levando a esses números. Veja, pelo menos
37% da população brasileira, ou 60 milhões de pessoas, relatam sentir dor de forma crônica. E aí eu pergunto, o que é a dor crônica? Cara, nós somos 210 milhões de brasileiros, 60 milhões sentem dor de forma crônica. O que é a dor crônica? É aquela dor que a pessoa sente por mais de 3 meses. E às vezes essa pessoa está sentindo essa dor porque ninguém investigou, ninguém avaliou, ninguém identificou que o problema dela não estava no ponto da dor, mas sim em um lugar que não estava funcionando direito e que estava causando essa dor. Então eu vou falar uma coisa para você, a partir de tudo isso que eu tenho vivido, em todos esses anos de aplicação da terapia manual em clientes com dor, eu vejo 3 grandes erros. 3 grandes erros. Qual que é o primeiro erro? Tocar ou massagear o ponto da dor. Tocar ou massagear o ponto da dor. Esse é o primeiro erro. Ou seja, o massoterapeuta ou o terapeuta manual ele não tem o conhecimento que o local da dor é apenas a vítima da disfunção e não a causa da disfunção. O segundo erro, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Mas o segundo erro, pensar apenas em músculos como partes segmentadas e desconsiderar que, na verdade, eles estão envolvidos por um tecido conjuntivo que é a fáscia. E nós vamos falar mais disso também para frente. A gente tem que parar de olhar o corpo de forma segmentada. Eu tenho que parar com isso. E o terceiro erro, e o mais incrível de todos, pode até parecer bobeira, mas não é. Não é. O terceiro erro é atender clientes, atender pacientes com dor, mas não saber exatamente o que significa a dor. O que é dor? De onde vem a dor? Como é a classificação de dores em relação ao tempo? Quais são os fenótipos de dor? Ou seja, como é que eu posso atender clientes com dor, mas não saber exatamente o que é dor? E esses 3 erros, na verdade, eles não podem acontecer. Ou não poderiam acontecer. Porque existem propriedades do tecido conjuntivo que precisam ser respeitadas. E quando eu cometo esses erros, eu acabo não respeitando essas propriedades. E existe uma lei que rege esses tecidos conjuntivos, que é a lei de Hooke, que diz que toda vez que você acessa um corpo com muita força ou muita velocidade, o aumento de rigidez desse corpo é a resposta que deve ser esperada. Mas vamos contextualizar de forma simples cada um desses erros. Então, o primeiro erro que você tem que saber em relação a esse erro é que ele acontece porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento de que o local da dor é apenas a vítima de toda a disfunção. E aí Limbison fala o seguinte: o tratamento com frequência é direcionado para o sítio da dor, que é a vítima da disfunção, ao passo que a fonte mesmo da dor, a verdadeira culpada, ela permanece não detectada. A avaliação funcional, que você vai ver na próxima aula, que você vai ver na aula 2, permite um olhar mais aprofundado, evitando uma abordagem míope que comumente é aplicada.
Entenda uma coisa comigo. Muitas vezes acontece uma disfunção indolor, que a gente chama de disfunção primária. Essa disfunção indolor causa uma disfunção secundária, que a gente chama de adaptação. Essa adaptação gera uma compensação. Então veja, a primeira coisa que você tem que entender é o que significa a palavra disfunção. Disfunção é simplesmente alguma coisa que não está funcionando do jeito que deveria funcionar e por não estar funcionando do jeito que deveria funcionar, sobrecarrega outras áreas. Essas áreas que são sobrecarregadas precisam criar uma compensação no corpo. Só que a partir do momento que começa a criar compensações, não para mais. Até que chega um momento, imagina essa xícara aqui, ó. Enche o potinho. Enche a xícara e não tem mais espaço para compensar. Quando não tem mais espaço para compensar, o que acontece? Esse corpo descompensa. E quando esse corpo descompensa, é que surge a dor. Então, escreve aí. A dor, se a gente pensar na dor como uma série da Netflix, por exemplo, a dor ela não é o primeiro capítulo dessa série. A dor ela é o capítulo final dessa série. E, pelo amor de Deus, a dor está no corpo, mas ela não é do corpo. A dor é um evento do cérebro. O corpo manda sinal ou sinais via nervo para o cérebro. E o cérebro causa toda essa cascata de disfunções e adaptações. E quando não tem mais espaço, ele decide então criar o evento de dor. A dor não é o primeiro capítulo. Ai, agora eu tô com dor lombar. Ai, agora o meu paciente travou a lombar. Não começou aí. Coisas aconteceram antes. E pensando em todo esse trabalho em cadeia, e essa história também de ter disfunção no tornozelo, e essa disfunção no tornozelo gerar dor de cabeça, por exemplo, é o que a gente chama de... Ei, deu branco no cristão? Mas eu tenho uma disfunção lá no tornozelo por conta dessa a interdependência regional. O conceito de você ter uma disfunção numa área e a dor está distante dessa área é o que a gente chama de interdependência regional. E pensando nisso, eu vou mostrar para você uma das linhas miofaciais descritas por Myers, só para você entender isso, que é a linha funcional anterior. E hoje em dia, a gente tem muita gente praticando, por exemplo, o beach tênis. E na prática do beach tênis, você vai usar muito a extensão dessa linha funcional anterior. Então, por exemplo, vai sacar, precisa levar o braço para trás. Para levar o braço para trás, precisa estender toda essa linha. Se essa linha estiver restrita, a hora que eu levar o braço para trás ou for repetindo esse movimento, eu vou gerar um problema no ombro. Mas olha onde inicia essa linha. Olha aqui, ó. Quem que passa nessa linha? Peitoral maior, a borda inferior, né, do peitoral maior. Linha semilunar, que é uma conexão que a gente tem da pelve para a costela. Tá? Piramidal, que é essa área no pubis. Adutores anteriores, ou seja, o longo, o curto e o pectíneo. O fato é que, se eu tiver uma disfunção nessa linha, por exemplo, se eu tiver uma disfunção aqui no pectíneo, eu posso ter dor no ombro do lado contrário. Então, se eu trabalhar olhando para o ponto da dor, como é que eu descubro isso? Como que eu descubro isso? Não tem jeito. Então, por isso que eu estou falando, eu quero pegar na tua mão e quero te conduzir para um conhecimento que talvez você não viu ainda. Mas eu vou te entregar conhecimento.
Eu não estou aqui para encher linguiça. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho uma gravação com a Rô. É uma gravação que dá menos de... É curta, é bem curta a gravação, na verdade. E a Rô vai vestir um macacão. Esse macacão, ele vai representar a fáscia. E é muito legal para você entender essa questão da linha funcional anterior. Então você vai ver como que o pectíneo lá embaixo vai influenciar o ombro do lado contrário. Você vai ver por que uma disfunção ali embaixo, próximo da virilha, proximal ali à virilha, pode fazer surgir dor lá no ombro contralateral. Cara, é muito doido isso. Assista com muita atenção e anote os insights. Anote. Vamos imaginar, então, que a Rô, ela tá vestida com esse macacão branco, tá? E esse macacão branco tá representando a rede facial. Tudo bem? Chega um pouco mais próximo. Olha que coisa fantástica. A linha funcional anterior, descrita por Myers, então ela vai sair aqui da área adutora, mais especificamente do pectíneo, e vai cruzar vindo para o ombro contralateral. Eu preciso da funcionalidade dessa linha, por exemplo, para executar o movimento de um saque ou de uma cortada no vôlei. Hoje a gente está tendo muita prática do beach tênis, por exemplo. Então essa linha é muito importante para fazer o saque, para fazer a batida de bola, tá bom? Agora, olha que interessante. Movimenta teu ombro, Rô, o ombro direito. Vamos usar o ombro direito. O movimento do ombro da Rô está normal, tá? Veja que a cabeça dela, ela movimenta, Rô. E a cabeça dela não acontece nada, tá normal. Agora, olha que interessante. Eu vou travar o pectíneo da Rô. Certo? Vou travar. Rô, movimenta o ombro. Ó, já não tem a mesma fluidez. E olha a cabeça dela, o detalhe da cabeça. Tá vendo? Repuxa. A Rô falou, a cabeça repuxa. Aí o que acontece? Se o teu cliente, ele trava essa área, o que começa a acontecer com ele então? Ele começa a ter uma sobrecarga nessa área aqui. Começa a gerar uma compensação nessa área. E ele vai começar então a ter dor aqui. Só que como somos treinados a buscar melhorar a dor pelo ponto da dor, fazendo a técnica aqui, o teu cliente não vai melhorar. Quer ver outro exemplo claro? Tem uma linha do Myers também, que é a linha lateral. Então ela vai pegar toda a lateral do corpo e ela está presente na marcha. Olha que interessante. Vou travar a linha lateral aqui nos oblíquos. E vou pedir para a Rô fazer uma abdução de ombro. Ergue o ombro. Pai, por que não ergue? Força? Pai, congelou, gente. Não vai. Aonde a Rô vai ter dor? No ombro. Aonde a Rô vai ter dificuldade de movimento? No ombro. E aonde vai estar o bloqueio? No oblíquo. Às vezes aqui, ó, no diafragma. Se eu travar o diafragma também mexe. Ó. Não vai. E você vai quebrar a cabeça do porquê a tua técnica não está funcionando tocando no ombro. Você já tocou no ombro de várias formas e não está funcionando. Olha como isso é interessante. Então você está notando isso? A disfunção, no primeiro exemplo, ela está aqui embaixo e a dor pode surgir lá em cima no ombro contrário. Gratidão. Agora, reflita comigo. Se você tem um paciente, se você tem um cliente com essa condição, a dor no ombro desse paciente vai melhorar
se você ficar tocando, massageando o ombro dele? Infelizmente, não vai. E eu vou detalhar melhor isso na avaliação que eu vou mostrar na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai falar de avaliação postural, avaliação estática e vai falar de avaliação funcional, para você entender como que você chega a esse ponto certo aí. E essa avaliação, ela sai da nossa placa de $1 milhão, que a minha não está aqui neste momento. Mas eu vou detalhar melhor isso, tá? Por isso que você não pode nem pensar em perder a aula 2. Então, tudo isso foi o primeiro erro. Tocar no local da dor. Agora, o segundo erro, lembra que eu falei do segundo erro? Pensar apenas em músculos como partes segmentadas e desconsiderar que, na verdade, eles estão envolvidos por um tecido conjuntivo que é a fáscia. Por isso, devemos então olhar para esse corpo, o corpo do meu paciente, do meu cliente, como um todo. Porque a partir desse todo, eu possa chegar no ponto certo. Porque no final das contas, tudo está conectado a tudo. Então é necessário eu entender, você entender, o teu cliente entender, o teu paciente entender que a função desse tecido que cobre todos os outros tecidos do corpo, por isso que o nome do tecido do qual a fáscia faz parte chama tecido conectivo. Então eu preciso entender que a função desse tecido é distribuir força tensional de forma ampla por todo o corpo. E o mais importante, esse tecido facial, ele está organizado em rede, ele não tem fim dentro do corpo. E é esse tecido que permite o conceito que eu falei para você da interdependência regional. Ou seja, a dor ela está num local, como eu mostrei ali com a Rô, mas a causa dessa dor está em outro local. Aliás, em outro local distante. Que foi o que eu mostrei com o macacão da Rô no primeiro erro, que era tocar no ponto da dor. E o que é essa fáscia? Ronaldo, tem um conceito. Qual é o conceito de fáscia? E aí eu vou pegar o conceito de Schleip. Ele fala assim, ó. Tecidos colagenosos fibrosos que fazem parte de um sistema de transmissão de força tensional amplo do corpo. E agora presta atenção no que eu vou falar para você. Ou seja, esse tecido ele precisa permitir que um tecido deslize sobre o outro. Por quê? Ele vai permitir que você acumule força elástica e dissipe força elástica. O nosso corpo ele está organizado num esquema que a gente chama de biotensegridade. O que é o esquema de biotensegridade? É um esquema onde eu tenho no corpo componentes de tensão e componentes de compressão. Tensão, fáscia, músculo, ligamentos, tendões. Compressão, os ossos. Durante muito tempo a gente achou que esses elementos de compressão ou os elementos de tensão ficavam pendurados no elemento de compressão. Mas hoje a gente sabe que os elementos de compressão, os ossos, por exemplo, estão flutuando num ambiente de tensão. E que esse tecido conjuntivo, que tem a função de distribuir força tensional de forma ampla pelo corpo, é ele que tem que dar a condição desse corpo de se deformar e voltar ao estado inicial. Então, tensegridade
significa igualdade de tensão. É um termo da arquitetura, mas que foi trazido para o corpo humano, para dentro do corpo humano, ou dos trabalhos com o corpo humano, e aí colocaram o nome de biotensegridade. Mas, na verdade, um organismo, para ele ser eficiente, ele precisa ter igualdade de tensão. Igualdade de tensão onde? Entre os elementos de compressão e os elementos de tensão. Para que eles possam, quando necessário, deformar e voltar ao estado inicial. Ó. Ou seja, é por isso que o corpo ele tem condições de ser resiliente. Tá certo? Então veja, se eu olhar para a linha funcional anterior e pegar um outro exemplo de biotensegridade, isso aqui é uma pelve, tá? Mas vamos pensar que aqui eu estou olhando como pelve só essa parte e aqui eu estou olhando como ombros, né? Essa aqui eu estou olhando como ombros. Ó, se eu tiver um problema então na linha funcional anterior, veja, eu vou encurtar a linha funcional anterior do lado direito, pegando o adutor aqui, o adutor curto. Olha o que acontece aqui, ó, nessas linhas desse lado, ó. Elas vão tensionar. Ou seja, os elementos de compressão, eles se movimentam, tá, ó, eles se movimentam porque os elementos de tensão ficaram disfuncionais. E aí um problema aqui vai desorganizar todo o outro lado. Fica claro? Faz sentido? Né? Fica mais fácil de você ir entendendo e não esquecer disso. Tá certo? Agora, sabendo que o corpo, ele não está... sabendo que eu não posso considerar o corpo apenas como músculos segmentados, eu preciso também entender que quando eu vou fazer o toque em alguém, eu preciso aprofundar a mão. Você fala, mas por que, Ronaldo, aprofundar a mão? Lembra que eu falei que a fáscia, ela permite se ela estiver funcional, ela permite o deslizamento entre um tecido e outro? Por isso que o nome também é conectivo. Lembra disso? Acabei de falar isso. Se ela está entre um tecido e outro, não dá para eu chegar aqui, colocar a mão e sair arrastando minha mão. Eu tenho que colocar a mão e esperar a mão afundar um pouco. E eu vou te mostrar um esquema para você entender isso agora. E na aula 3, eu vou te ensinar como fazer isso na prática. Ou seja, na aula 3 eu vou te ensinar como fazer a técnica. Por isso a importância de estar presente em todas as aulas essa semana. Tá certo? Então veja. Olha esse esquema aqui. Imagina que a tua mão ela vai estar aqui, ó, sobre a pele. Quando você toca aqui, lembra que eu falei que existe uma lei que é a lei de Hooke? Eu vou tocar a minha mão aqui, que é pele. Aqui esse amarelinho é a gordura subcutânea superficial. Abaixo eu tenho a face superficial. Abaixo da face superficial eu tenho a gordura subcutânea profunda. Abaixo da gordura subcutânea profunda, eu tenho a face aponevrótica. Só depois eu tenho a miofáscia. E só depois vem o ventre muscular. Então veja, se eu toco aqui em cima, como é que eu faço liberação miofacial se a fáscia está aqui embaixo? Eu estou tocando aqui em cima. É muita coisa para aprofundar. É muita coisa. Então eu vou tocar, vou esperar minha mão aprofundar até fáscia superficial, que está logo abaixo da gordura subcutânea. Como o tecido está organizado em rede, quando eu aprofundar minha mão aqui, eu vou reverberar para toda a rede de tecido conjuntivo. Então, na verdade, o que eu faço é uma indução da miofáscia. E você vai entender que, na verdade verdadeira, liberação miofacial nada mais é do que a facilitação de deslizamento entre um tecido e outro. Por quê? A fáscia,
ela é um coloide. E não entenda, pelo amor de Deus, coloide como aquelas bolinhas que você toca. Não é isso. Coloide é uma estrutura que tem componente sólido e componente líquido. E que quando essa estrutura, por algum motivo, ela fica disfuncional, o componente sólido ele se aglutina com o componente líquido. E ele vira um gel. Então, o tecido conjuntivo, a fáscia, que era para servir como se fosse uma lubrificação, quando ele fica disfuncional, ele aglutina, ao invés de ele lubrificar, ele gera uma cola. Então, uma camada de tecido não vai conseguir deslizar sobre outra. E é por isso que eu tenho que tocar e aprofundar a mão até essa camada, para gerar um calor nessa área e conseguir o que a gente chama de tixotropia, tirar esse tecido do estado de gel e colocar ele no estado de sol, ou seja, tirar ele da cola e levar ele para uma fluidez, para os tecidos voltarem a deslizar uns sobre os outros. É simples assim. Por isso que eu tenho que saber onde eu tenho que tocar. Por isso que eu tenho que saber o ponto certo. Por isso que eu estou pegando na tua mão para te levar para o ponto certo. Entendeu? Só que existe um percentual adequado para eu conseguir liberar esse tecido, para eu conseguir alongar. Esse é o termo certo. Liberar foi o termo do marketing. Foi o que pegou. Mas na verdade eu quero tirar o tecido de gel e passar ele para a fluidez. É isso que eu quero. Você já colocou, por exemplo, azeite na geladeira? Você vai ver que ele fica gelatinoso se colocar ele na geladeira. Aí você tira ele da geladeira e coloca a tua mão. E deixa a tua mão ali. Você vai ver que ele começa a desfazer aquele gel. Ou seja, está gerando um efeito nele que é a tixotropia. Está tirando ele do estado de gel e passando ele para um estado de maior fluidez. Tá? É isso que a gente quer na liberação. Só que existe um percentual adequado de tração que a gente faz aqui em cima na pele para poder conseguir essa liberação. Então, imagina que você tocou aqui, ó, a nível da pele. Correto? Deixa eu colocar aqui de novo. Eu estou tocando aqui, na pele. E eu quero esperar minha mão aprofundar para chegar aqui, na face superficial. Tá certo? Então eu venho aqui, ó. Toco na pele. Espero minha mão ir aprofundando, você vai sentindo que a mão vai aquecendo e ela vai aprofundando. Aprofundou, você vai achar o quanto é o máximo de elasticidade que essa pele tem. Então eu pego, sem tirar minha mão do lugar, ó, eu vou estender a pele. Isso aqui é o 100%. Achei o 100%? É fácil de achar o 100%. Eu volto toda a pele, tá bom? E levo metade da elasticidade disponível. Estou levando 50%. Volto de novo e vou metade dos 50%. Estou levando 25%. Veja que minha mão quase nem mexe. Essa é a elasticidade ideal para liberar. Então eu encosto a mão, espero a mão aprofundar e aí faço uma leve traçãozinha. Que nem eu brinco, eu dou um leve totozinho. Entendeu? Ó, minha mão quase nem mexe, é isso aqui, ó, é suficiente. E aí eu vou pedir movimento para o meu cliente, porque quando ele movimenta a área que está embaixo da minha mão, que está recebendo o calor da minha mão. Isso vai facilitando o deslizamento do tecido, o derretimento desse gel. Tá? Agora, presta atenção numa coisa. A fáscia, ou o tecido conjuntivo, ele é um tecido que ele é muito hidratado. E ele precisa manter essa hidratação. Então, quando um cliente chega para você e você encontra, como você vai aprender amanhã, né, a fazer a avaliação, quando você encontra a disfunção nele, você tem que orientar esse cliente a se hidratar bem. Porque se esse tecido ele perder a hidratação, ele vai se tornar esse gel na área mais vulnerável dessa pessoa, na área que está mais disfuncional. Por isso a avaliação, já entendeu isso? Beleza. Só que
existe uma coisa chamada estado do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele está dividido assim, ó. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central eu tenho encéfalo e medula. Sistema nervoso periférico eu tenho os nervos, a nossa fiação. Tá? É a nossa fiação. Os nervos são a nossa fiação. Esses nervos, eles se dividem em mais dois sistemas. Ou seja, eu tenho a parte somática, de nervos somáticos, que vai mandar informação para quem? Para músculo, pele, tendão, osso, ligamento. Essa é a parte somática. E eu tenho a parte autônoma, que vai mandar informação para as vísceras. Essa parte autônoma, como o próprio nome diz, eu não controlo ela. Ela manda informação para as vísceras. E quando ela manda informação para as vísceras e eu não controlo ela, ela precisa ter um sistema que tenha freio, que é o simpático, desculpa, o sistema que tem acelerador, que é o simpático, e que tenha freio, que é o parasimpático. Se uma pessoa está vivendo muito estressada, com o pé cravado no acelerador, ela está travada no simpático. A gente fala que ela está em estado de alerta. Se essa pessoa está em estado de alerta, o sistema nervoso autônomo dela está muito acelerado. E se o sistema nervoso autônomo dela está muito acelerado porque ela está travada no simpático, a digestão dessa pessoa é pior. E se a digestão é pior, a absorção do intestino também é ruim. Os tecidos musculares, a parte muscular postural, ou seja, os músculos tônicos ficam mais encurtados e mais tensos, tá certo? E isso vai ficar formando pontos gatilhos. E essa pessoa vai diminuir o pH no organismo. Esse organismo vai ficar mais ácido. Quanto mais ácido esse organismo ficar, menos hidratação a face vai receber. Então, menos deslizamento entre tecidos vai acontecer. E o cérebro vai perceber isso como uma coisa que não está funcionando direito. Lembra, a dor não é do corpo, a dor é do cérebro. O corpo manda sinal para o cérebro de que algo está errado. E o cérebro cria o evento de dor. Olha que louco. E aí a gente acha que o problema está na nossa técnica. Não, é que ninguém falou isso para você. Por isso que eu quero pegar na tua mão essa semana. E de fato te trazer um conteúdo rico. Um conteúdo que vai fazer a diferença no teu trabalho depois. Entende? E aí quando eu começo a entender que eu não devo trabalhar no ponto da dor, eu começo a entender que o corpo não é segmentado. Ele está organizado, ele está conectado, tudo está conectado a tudo por conta desse tecido conjuntivo. E eu começo então aí, ou eu tomo consciência a partir daí também do terceiro erro, que é o que é dor. Porque, gente, não seria justo e não é culpa sua, tá? Não é justo eu colocar uma pessoa a trabalhar com dor, para trabalhar com pacientes que têm dor, sem eu explicar para elas o que é dor. Então por isso que isso é o terceiro erro. Terceiro erro, trabalhar com clientes que têm dor, mas não saber o conceito de dor. E aí, por não saber o conceito de dor, essa pessoa, para não saber o conceito de dor, para ela não ter consciência desses erros, ela acaba não fazendo uma avaliação com uma abordagem biopsicossocial. E aí eu te falo, o que é dor? Para ficar fácil para você, dor é uma experiência emocional ou física desagradável. O cérebro lá em cima, ele não vai medir se aquela experiência desagradável é física ou se ela é emocional. E às vezes as pessoas tratam com desdém quando a pessoa está com dor e não sara da dor, ela fala assim, isso é uma dor emocional. Cara, é dor do mesmo jeito, porque para o cérebro, que é quem cria o evento de dor, ele está só entendendo que alguma coisa errada está acontecendo. Para ele, alguma coisa errada está acontecendo.
E não interessa se isso é físico ou emocional, tem algo errado acontecendo. E se esse algo errado continuar acontecendo por um tempo prolongado, ele vai criar o evento de dor. E é por isso que a dor não é o primeiro capítulo, a dor é o capítulo final. E essa experiência desagradável ela é experimentada onde? Nas interações que esse indivíduo, que esse paciente seu, ou que até a gente tem com o meio onde a gente está inserido. E essas interações que a gente tem com o meio onde a gente está inserido, são elas que vão acelerar ou frear o nosso sistema nervoso autônomo. São elas. Olha que louco isso. Então aí outro ponto importante, né? Sabendo que tem um sistema nervoso que ele pode estar preso em simpaticotonia e está deixando esse corpo mais ácido, e essa pessoa continua naquele ambiente tóxico, eu já tenho que livrar, tirar uma carga de mim e falar assim, meu Deus, se essa pessoa não melhorar o ambiente dela, eu não vou conseguir melhorar a dor dela. Mas o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Achar o ponto certo, que é o que a gente vai ver amanhã. Então, por isso a importância de fazer uma avaliação que entenda o contexto da pessoa, a história da pessoa, e aí então detectar as áreas que não estão funcionando do jeito que deveriam funcionar. Ou seja, detectar as áreas que estão apresentando disfunções, mas que não doem. E nesse terceiro erro tem uma questão muito importante, que é por não saber onde está a disfunção indolor, porque a gente não foi instruído a fazer isso, o terapeuta, na maior das boas vontades, tá? Não é por mal, ele acaba apertando ou pressionando demais o cliente que já tem dor, fazendo com que esse cliente ele sinta ainda mais dor. E isso não pode acontecer justamente porque existem propriedades do tecido conjuntivo que precisam ser respeitadas. Principalmente a lei de Hooke. Porque se eu apertar demais na lei de Hooke, o que vai acontecer? O corpo vai entrar em maior rigidez. E quando eu falo de dor, e você precisa notar isso, a dor era classificada em relação ao tempo como dor aguda, que é aquela dor que dura até 3 meses, e como dor crônica, que é aquela dor que passa de 3 meses. Em relação aos tipos de dor, eu tenho 3 tipos de dor. Eu tenho a dor nociceptiva. O que é a dor nociceptiva? Quando a pessoa teve de fato uma lesão. E o corpo mandou sinal, por meio dos mecanoreceptores, mandou sinal via nervo para o cérebro que ó, esse tecido foi além da capacidade dele de adaptação e ele rompeu. Isso é um exemplo de lesão. Lesão é isso. É quando um tecido ele vai além da capacidade de adaptação dele, ele se rompe. E aí na lesão, você aplica alguma técnica de massagem? O cara chegou para você lesionado, você aplica técnica de massagem ou liberação facial? Não, claro que não. De jeito nenhum, de forma alguma. Não posso. Tem uma lesão. O tecido está rompido, já foi além da capacidade de adaptação. E aí esse tecido está doendo, você vai lá e aplica a técnica, ferrou. O segundo tipo de dor é o que a gente chama de dor neuropática. Ou seja, eu tenho um problema nos nervos, na fiação elétrica, nos fios que conduzem a informação para o cérebro. Por exemplo, um exemplo de dor neuropática, neuropatia diabética. Que técnica você vai aplicar para melhorar a neuropatia diabética? Não é a técnica o problema. A pessoa precisa melhorar o diabetes. E aí tem que ver quanto que essa neuropatia diabética machucou o nervo. Por quê? Os cristais de açúcar, de glicose, deixam marcas no nervo ou ferem os nervos por meio de um processo chamado glicação. Só para você saber disso. Então o problema aí não está na técnica. O problema aí está em melhorar a diabetes.
E um terceiro tipo de dor, que é um tipo de dor da fibromialgia, é a dor nociplástica. A pessoa não tem lesão, a pessoa não tem problema no nervo, mas ela sente muita dor. E isso geralmente está relacionado com o quê? Com o ambiente onde a pessoa está inserida. O quanto aquele ambiente gera experiências desagradáveis e quanto essa pessoa, por conta desse ambiente, está alimentando esse cérebro com essas experiências agradáveis, que algo não está funcionando, ele deveria funcionar no próprio ambiente. E o cérebro cria vem de dor. Talvez essa é a pior dor para trabalhar. Tá? Então você tem classificação da dor em relação ao tempo. Aguda, até 3 meses. Crônica, mais de 3 meses. A dor crônica tem o que a gente chama de sensibilização central. Ou seja, o que antes não causava dor na pessoa, agora causa. Tá bom? Em relação aos tipos de dor, eu tenho a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Nociceptiva tem uma lesão real, tá? A neuropática tem um problema no nervo e a nociplástica não tem lesão, tá? E não tem problema no nervo, mas a pessoa tem dor. Normalmente relacionada com o ambiente ou a forma que ela foi criada, enfim. Sempre tem a relação com o ambiente, a nociplástica. Tá certo? Em relação à avaliação, para a gente chegar no ponto certo que deve ser tratado, a gente vai falar isso na aula 2. E para fechar esse assunto, então, como eu já disse, existe uma lei que diz que toda vez que você acessa o corpo com muita força ou com muita velocidade, então técnica com muita força e muita velocidade em quem tem dor não funciona, porque isso vai aumentar a rigidez desse corpo. Tá? E aí você vai esperar o quê? Mais dor dessa pessoa. E sabendo de tudo isso que eu falei, tá? Eu preciso trazer para você agora uma citação de Lewitt, que ele fala assim, ó: eu não toco em um paciente até que eu tenha examinado tudo. Eu quero saber qual é a cadeia relevante, eu começo com um quadro geral e não com uma lesão isolada. Em outras palavras, pense globalmente e atue localmente. Então, pense no corpo como um todo. Saiba que esse corpo está organizado em rede. Ache qual é o local dessa rede. Lembra da imagem da rua lá com o macacão. Ache qual é o local dessa rede que está disfuncional. Haja localmente nesse local disfuncional e influencie o corpo como um todo. Tá certo? E aí, eu já falei, mas eu quero que fique muito marcado isso na cabeça de vocês. O que é a liberação no ponto certo? Eu trouxe o que Scariati falou em 1991. Olha só. Só que ninguém traz isso para você. Porque às vezes isso é difícil de explicar. E as pessoas não conseguem explicar. Não estou falando mal de ninguém, tá? Só estou falando que é mais difícil falar. Mas eu vou tentar ser o mais claro possível para que você entenda de uma vez por todas. Eu já falei disso, já dei o contexto para você. Mas eu vou trazer, olha só. O que é a liberação miofascial? Os coloides não são rígidos. Eles se adaptam à forma de seus continentes e respondem à pressão, embora não sejam compressíveis. Por que ele está falando aqui que os coloides não são rígidos? Porque quando eu falo que eu vou fazer uma liberação, eu estou querendo dizer que eu vou influenciar, eu vou induzir os coloides. Quem são os coloides? O tecido conjuntivo. Quem está dentro do tecido conjuntivo? A fáscia. E por que chama coloide, Ronaldo? Porque tem uma bolinha? Não, porque o coloide é toda estrutura que tem componente sólido e componente líquido. Eu vou tocar na área, no continente que esse coloide, que essa fáscia está mais densificada, tá certo? E vou influenciar ele por meio de uma pressão. Por que é pressão? Eu vou achar o percentual adequado. Lembra? Eu vou dar o totozinho, eu vou usar só 20% da pressão. Ou da elasticidade, desculpa. Vou usar só 20% da elasticidade desse tecido. E vou influenciar esse coloide. Ou seja, vou tirar esse tecido do estado de gel e levar para o estado de sol, de fluidez.
E aí, Ronaldo, tá, mas como que a face tem componente sólido e componente líquido? O componente sólido da face é o colóide. É o colágeno. 25% da composição da face é colágeno. E 75% é substância fundamental, é a parte líquida. Então esse tecido ele tem que, por regra, ser muito hidratado. Porque 75% da composição dele é líquido, é parte líquida. Quando aglutina, vira gel. É que nem a gelatina. Pego o pozinho, misturo com água, aqueço, ela esfria, fica gel. Se eu pegar uma gelatina e ficar segurando o potinho de gelatina, ele vai derreter. Só com o calor da minha mão. É isso que é a liberação, é isso que você tem que conseguir fazer. Agora, respeitando a lei de Hooke, fala o seguinte aqui, ó. O grau de resistência que esses colóides oferecem aumenta em proporção à velocidade do movimento aplicado sobre eles. Então, se eu fizer uma técnica que eu coloque muita força ou muita velocidade, o colóide vai amolecer? Não, ele vai aumentar a rigidez. Então, justamente a lei de Hooke é que torna o toque suave fundamental para a prevenção do arrasto viscoso e da resistência quando se tenta obter uma liberação. Ou seja, o que é arrasto? Quando eu coloco a mão na pessoa, eu tenho que achar para onde a pele não desliza. Então, se a pele desliza menos para cima, nesse sentido aqui, ó, se a pele desliza menos nesse sentido aqui, isso é o arrasto, quer dizer, ela não está arrastando para lá. Ou seja, o tecido está muito mais viscoso nessa direção. Então, quando eu for fazer a liberação, eu vou usar os 20% de tração nessa direção aqui. E vou manter essa tração. Vou pedir no movimento para o meu cliente, e à medida que ele vai movimentando, tá? Isso vai soltando. Então eu peço 5 movimentos, paro 30, 40 segundos, peço mais 5 movimentos, em qualquer área do corpo. Estou mostrando aqui, fica mais fácil, mas é em qualquer área do corpo. Então isso vai vencer o arrasto viscoso. Vai vencer a resistência desse tecido que está em gel. Vou tirar esse tecido do estado de gel e trazer ele para o estado de sol, que é o estado de fluidez. É simplesmente pensar na gelatina. A gelatina está aqui, está em estado de gel. Pego ela aqui, ó, e vou derreter ela com o calor da minha mão. Vou pedir no movimento para ir alinhando esses tecidos. E não tem. Agora, eu preciso saber aonde eu tenho que tocar. Eu tenho que saber qual é o parafuso que eu devo apertar. É aí que está a questão. É aí que está a parada. Qual é o parafuso que eu tenho que apertar? É isso que eu tenho que saber. E é isso que a gente vai ver na aula 2. Tá bom? Então, até aqui, eu mostrei para você toda a procedência do método que leva a segurança que você precisa para tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Eu mostrei para você os 3 principais erros que os terapeutas manuais cometem. Primeiro, tocar no ponto da dor. Segundo, pensar em músculo de forma segmentada na hora de tratar a dor e não no todo. Não saber o conceito de dor. Tudo isso eu mostrei para você nessa aula 1. Na aula 2, na próxima aula, às 21h07, esteja aqui quarta-feira, às 21h07, nesse mesmo canal. E eu vou te mostrar a avaliação, ou seja, para que você entenda o exame, a prática do exame físico inicial para o ponto certo. A avaliação, tanto estática quanto postural. É isso que eu vou te mostrar na aula 2, quarta-feira, 21h07. E aí, bora? E eu quero que você, agora, preste atenção nisso que eu vou falar. Eu vou até pegar aqui, ó, meu celular, tá? Presta atenção no que eu vou falar, pelo amor de Deus. Não perca o que eu vou falar agora, que eu tenho certeza que você vai amar o que eu vou te falar aqui agora, tá? Eu tenho certeza que você vai amar o que eu vou te falar aqui agora. Deixa eu só ver se tá aqui. Espera aí, ó. É segredo, segredo.
Deixa eu organizar aqui, porque senão você vai querer fazer um negócio lá e não vai dar certo. Então eu quero fazer tudo bonitinho antes de você ir para lá. Ó, presta atenção no que eu vou falar, hein? Eu fiz uma publicação, tá? Rô, confere para mim, a publicação tá lá? Tá lá, peraí, não faz nada ainda. Não faz nada ainda. Eu fiz uma publicação. Eu vou aqui clicar num lugar. Nessa publicação, lá no meu Instagram, tá perguntando assim, quais são os aprendizados que você teve na aula 1. Tá bom? Você vai responder essa publicação que eu fiz lá no Instagram, @RonaldoSanches_X, tá certo? Você vai responder essa publicação lá, que eu fiz lá, tem uma imagem, o Ronaldo cristão lá, o braço cruzado. Responde lá qual o aprendizado que você teve nessa aula 1. Que ao colocar esse aprendizado, você vai receber no seu direct do Instagram, tá? O link para você baixar o e-book que tem todo o conteúdo dessa aula 1. Então as meninas vão mandar aqui agora, ou a minha equipe vai mandar aqui agora, tá? O link, vai mandar aqui agora no chat o link para você sair direto na publicação, ou o meu Instagram é @RonaldoSanches_X, tá? Mas só clicar no link, ó. Minha equipe acabou de colocar aqui o link, ó. Só clicar no link da foto, você vai sair direto lá. Tem que comentar, se não comentar não recebe, tá bom? Porque tá com uma automação, então você tem que comentar. Deixe lá nessa foto seus maiores aprendizados ou até as suas dúvidas da aula de hoje, tá? De tudo que a gente viu aqui na aula 1. E não esqueça, por favor, de seguir aqui o meu canal, né? Aqui no YouTube, Mecanismo X, Liberação Miofascial. E de me seguir no Instagram, @RonaldoSanches_X. E te espero, por favor, te espero na aula 2. Acho que você já entendeu que você vai ter conteúdo e vai continuar tendo conteúdo de muito valor e um conteúdo muito importante para o seu dia a dia de trabalho. Gratidão, gratidão de verdade. Desculpa aí alguma coisa, tá? Espero você na aula 2. E como eu sempre digo, é por essas e outras que nós vamos diminuir a dor do mundo. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu não estou falando que eu vou acabar com a dor do mundo. Eu vou diminuir. Eu quero estar junto com você nisso. Eu quero que você esteja junto comigo nessa missão. De cada pessoa que passar nas suas mãos, literalmente pelas suas mãos, elas possam ter uma melhor qualidade de vida. Então, é por essas e outras que eu digo que nós vamos diminuir a dor do mundo.